aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain, tudo bem com vocês? Hoje Mandalorians 3, especial 1º de abril. Eu venho percebendo muitas falácias sendo disseminadas no mercado e eu quero aqui hoje junto com vocês desmascarar as 3 principais delas. Então, vamos nessa! Muito bem, vamos lá então, olha só, eu quero trazer para vocês aqui os 3 principais pontos que eu vejo o mercado disseminando e as pessoas aceitando como se fosse uma verdade absoluta, sem questionar. Então hoje eu quero desmascará-la junto com vocês e para isso eu vou precisar da concentração de vocês aqui, porque eu vou trazer um monte de números para que eles, né, número não mente, cara. Então a gente mostrando isso, vocês vão ver as 3 principais falácias que não são verdades. Olha só, bullshitagens do mercado, qual é a primeira? A primeira é a mais clássica de todas, né? Day trade não faz dinheiro. E eu botei não faz e não dá, porque ninguém dá nada, a gente precisa lá conquistar e fazer. Então, day trade não faz dinheiro. Da onde é que saiu isso? Bom, antes de eu falar, deixa eu botar aqui no azul mais bonito. Antes de eu falar, eu quero mostrar para vocês a minha curva de capital, tá? Desde o momento que eu comecei a oficializar minhas operações de day trade, no ano passado, lá na nossa sala de trade ao vivo, para eu ter algum respaldo aqui no que eu tô falando aqui junto com vocês, né? Então, olha só, desde o dia 7 foram basicamente 800 operações, tá completando hoje um ano, né? Um pouquinho mais, vai faltar um pouco mais, né, para completar um ano, mas tá aqui, esses são meus resultados. Então eu comecei lá com 0, hoje eu tô com um pouco mais de 65%, 66%, e é isso que eu tive de acumulado. Repara que não é uma curva ascendente, né? Nós temos aí alguns entrancos no meio do caminho, é óbvio. A curva de capital funciona mais ou menos que nem o mercado, né? Sobe, corrige, ainda de lateral, aí depois sobe, na menor parte do tempo está em tendência, funciona muito parecido com o que a gente vê no mercado. Então, Fabrício, da onde surgiu essa premissa, essa falácia de que day trade não faz dinheiro? Bom, eu tenho algumas teorias, tá? A principal delas é que essas pessoas que falam isso, provavelmente foram lá, tentaram fazer day trade e não conseguiram, fracassaram. E aí, para elas ficarem bem com elas mesmas, né, no sentido de que não é difícil admitir para si mesmo que fracassou em algum ponto. Então é muito mais fácil a gente culpar aquele ponto, né? Não, aquilo que não dá certo, não sou eu o problema é a terceira parte. Eu acredito que esse seja um grande fator que explique isso. Mas também tem outros pontos bastante importantes, inclusive a FGV já fez uma pesquisa que mostrou que mais de 90% dos day traders não fazem dinheiro, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho alguns problemas com a metodologia, mas eu acho que mesmo numa metodologia um pouco mais correta, a gente poderia estar vendo um número bastante parecido com esse, tá? Mas o ponto é que as pessoas não esperam para colher o fruto. Elas plantam a semente e querem o fruto no dia seguinte. Elas não entendem, pelo menos eu vejo isso nas conversas que eu vejo, que eu faço com os day traders que estão começando, né? Eles querem ganhar dinheiro amanhã. Os caras querem ficar ricos semana que vem. E o day trade, ele funciona muito parecido com o swing trade, com investimento, ou seja, demanda tempo, demanda conhecimento. A gente precisa passar pela curva de aprendizado, tem que botar capital na frente, e esse capital não é pequeno, tá? Essa é outra grande falácia, né? O day trade, ele é muito glamorizado em virtude da pessoa ter pouco dinheiro, precisar de pouco dinheiro para operar. Mas na verdade não é assim, ela precisa de um dinheiro, uma quantidade significativa, ok? Para que se pague as corretagens, se pague os custos e também se pague o aprendizado dela, principalmente. Porque no início ela vai perder dinheiro, não adianta. Funciona assim na vida real, quando a gente vai abrir uma loja que a gente não conhece o mercado. Eu, Fabrício, vou lá, vou me arriscar no empreendedorismo, vou abrir uma loja de roupa. Quanto tempo eu vou demorar para entender aquele mercado e para minha loja começar a dar dinheiro, né? Vai demorar 2 anos, 3 anos, demora tempo até eu entender que meus concorrentes funcionam de uma tal forma, eu preciso ser melhor do que eles, para as pessoas entenderem como o negócio funciona. Então demanda tempo e no mercado é igual. Tem a curva de aprendizado, tem o capital inicial na frente, que apesar da alavancagem precisa ser considerado e ele é significativo, tá? Então são esses os pontos que eu entendo do porquê que essa falácia é disseminada no mercado. Segunda grande bullshitagem que eu vejo por aí é taxa de acerto define um sistema vencedor. As pessoas perguntam, Fabrício, qual é o sistema que tem a taxa de acerto maior, qual é o cálice sagrado? E também as pessoas que estão do outro lado vendem isso, né? Que sistemas vencedores são aqueles que têm alta taxa de acerto. E é isso que as pessoas procuram e é isso que quem está do outro lado oferta. Então é uma bola de neve e acabou se criando essa falácia. E eu quero mostrar para vocês hoje aqui que sistema com alta taxa de acerto não define, na verdade é um sistema extremamente frágil.
tá? A gente quer fugir de sistemas frágeis e quanto maior a taxa de acerto, normalmente mais frágil é o sistema. Eu quero mostrar para vocês hoje por que eu quero mostrar isso com números. Então olha só, simulei aqui dois cenários, tá? Cenário 1, cenário 2. Vamos focar aqui primeiro no cenário 1. Taxa de acerto de 90%, média de ganho de R$200, média de perda de 1.700, payoff de 0,12. Ou seja, o cara acerta 90% das vezes, mas tem um payoff baixo. O mercado é assim, o mercado é cobertor curto, tu ganha de um lado e perde do outro. Normalmente é assim que funciona, tá? Quando o sistema tem uma alta taxa de acerto, é muito comum, é isso que a gente vê, ele ter baixo payoff. Ou seja, tu ganha muitas vezes, mas tu ganha pouco. Tu ganha muito de colherinha e perde pouco, mas perde de balde, tá? Então eu simulei aqui um trade system aleatório de 20 operações, em que o cara saiu com R$10.000 e no final das contas acabou com 10.200, ou seja, uma rentabilidade de 2%. Beleza, até aqui tudo bem, sistema vencedor, né, Fabrício? Mas o que acontece com esse mesmíssimo sistema se eu aumentasse em 5% a média das minhas perdas? Ou seja, de 1.700 eu fosse para 1.785. Por que isso? Digamos que o cara errou o stop, ou tirou o stop, ou pulou o stop, alguma coisa ele fez, ou até diminuiu o stop, só que deveria ter ido para o alvo e acabou indo para o stop. Enfim, qualquer erro que o trader fez em 5%, que é um erro pequeno, o que teria acontecido com esse mesmo sistema? Repare que o payoff teria ido para 0,11, tá? Mas a expectativa matemática teria caído bastante. Se você não sabe o que é expectativa matemática, tem aqui nos meus vídeos também, tá? Mas basicamente quanto maior a expectativa matemática, melhor. Expectativa matemática positiva significa que teu sistema é vencedor, tá? Resumidamente. Então, ele teria saído dos mesmos R$10.000, só que olha a rentabilidade dele. Teria caído praticamente para zero, cara, 0,30, com um leve erro de 5% a mais na média das perdas. Por quê? Porque ele estaria fazendo 5% de muito. Ele perde de balde. E 5% de balde é muita coisa. 5% de muito é muito, tá? Então, olha como é frágil. Um pequeno erro já teria basicamente destruído o sistema. Agora vamos ver um cenário em que o foco é o payoff. Cenário 1, cenário 2, mesma coisa. Taxa de acerto aqui eu exagerei também, tá? Botei 20%, uma taxa de acerto muito baixa. O ideal é a gente balancear entre taxa de acerto e payoff, procurar sistemas que tem ali 45, 50% de taxa de acerto, já é muito bom porque a gente vai estar vendo um payoff alto e é um sistema antifrágil, né? E é isso que a gente quer procurar. Sistemas que são robustos, que não performam mal em pequenas oscilações, pequenos erros. Olha aqui. Aqui é o sistema ao contrário. A média de ganho é de 1.700 e a média de perda é de 200, com uma taxa de acerto de 20%. Cada 100 trades o cara acerta 10. Aqui eu simulei 20 trades, ou seja, desses 20, esse trader acertou 4. E olha o que acontece, cara. Olha, o payoff dele é 8,5. Ridiculamente alto, né? A expectativa matemática também bastante alta. Então ele teria saído com R$10.000 e olha a rentabilidade. 36%. Mas ok, não foquem nisso aqui, foi uma rentabilidade aleatória, poderia ter sido menos. O que eu quero mostrar para vocês é o que teria acontecido no cenário 2, caso nós tivéssemos feito o mesmo percentual de 5% nas médias das perdas. O que nós teríamos feito aqui, ó? Saiu de R$200 para a média das perdas para 210, 5% então. O que teria acontecido com esse sistema? O payoff dele teria diminuído um pouco, a expectativa matemática também um pouco, e olha a rentabilidade. Teria caído 2%. Por quê? Porque agora a gente está pegando 5% de colherinha, né? Aqui o cara ganha de balde poucas vezes e perde muitas vezes de colherinha. Só que como ele está perdendo muito pouco, 5% de pouco é pouco, né? Então se a gente colocar 5% a mais nas médias de perdas, isso não vai significar muito, porque é 5% de pouco. Fabrício, não convenci, cara. Então vamos dizer que esse cara errou, da mesma forma ele no cenário 1, no sistema 1, ele errou stop, tirou stop, produziu algum erro operacional que fez esse sistema não ter R$200 de média de perda, mas R$300, 50% a mais do que o sistema preconizava. Vamos botar para 1.650, vai dar uma média de perdas aqui de R$300. O que teria acontecido com a rentabilidade? Ela ainda teria permanecido muito alta. Vocês estão percebendo que mesmo se eu errasse muito o meu sistema, como eu estou errando nas colherinhas, como eu estou errando nos pequenos, isso não teria tanto impacto assim como no sistema com alta taxa de acerto. Isso aqui é um sistema antifrágil, aquele sistema que tem um alto payoff, te dá margem para te errar, tá? Mesmo não podendo te dar margem. E a terceira bullshitagem é a clássica também, bolsa no longo prazo sempre sobe. Fabrício,
eu não quero ser day trader, não quero ser swing trader, nem position trader, o negócio é ser investidor, né? A bolsa no longo prazo sempre sobe, então eu vou comprar hoje, vou esperar 20 anos e aí eu vou tirar o meu dinheiro como se fosse uma poupança. Vamos lá então. Simulei aqui uma situação do Ibovespa em que um investidor entrou com 100 mil reais em 1999. O que teria acontecido com esses 100 mil reais se ele tivesse sacado no final de 2019, depois daquele rally que a gente viu, tá? Então aqui, ó, botei o fechamento de todos os anos da Bolsa com o resultado da Bolsa em relação ao ano anterior. Esse cara teria retirado, deixa eu botar aqui, 676 mil reais. Entrou com 100 mil em 99, em 2019, 676 mil reais. Pá, que baita resultado, hein, Fabrício? 577% de rentabilidade? Sim, mas nominal. Nominal. Repara no seguinte, a gente tem que considerar a inflação, cara. Eu botei aqui a inflação ano a ano, de 99 até 2019, e botei a inflação acumulada também. E repare aqui, se esse cara tivesse botado embaixo do colchão 100 mil reais em 99, o poder de compra desse cara de 100 mil teria passado para 25 mil. Né? Ou seja, o dinheiro corrói, ele só conseguiria comprar aqueles mesmos 100 mil com os 25 mil. Então, esse é o poder da inflação. Por isso que a gente não pode considerar simplesmente esses 100 mil e os 676 mil. A gente tem que considerar a inflação. Considerando a inflação ano a ano, na verdade, esses 676 mil de 2019 equivale a 185 mil corrigido pela inflação. Então, na verdade, ele teve uma rentabilidade real de 85%. Esse foi o aumento de poder de compra desse cara. Tá? Pô, 85% é bom, né, Fabrício? De 2019, de 99 a 2019, é bom ou não é? Se esse cara tivesse colocado o dinheiro dele atrelado a um tesouro na Selic, tesouro pós-fixado, o que teria acontecido? Bom, eu fiz essa simulação também, peguei a Selic ano a ano, peguei e descontei a inflação, né? Fazendo a conta da divisão e chegamos então ao juros real anual, peguei os juros compostos, isso que o cara teria conseguido na Selic, 233%. Ou seja, teria dado um banho na bolsa, né? O ponto que eu quero trazer aqui é que bolsa no longo prazo sobe, mas o cara precisa de timing. Assim como day trade, swing trade, position, tem que saber a hora de entrar, tem que saber a hora de sair, senão não dá dinheiro. E aqui eu simulei o ponto 2, né? Simulando então esse trader que entrou em 2008, um time muito bom, né? Depois da crise. O que teria acontecido com os 100 mil reais dele? Ele teria ganho 208%, teria tirado 307 mil, considerando a inflação, ele teria um ganho real de 58%, então ele teria 158 mil retirado no final de 2019. 58% é bom ou não? A gente compara com o CDI. Né? O CDI teria dado 56% aproximadamente. Então, Fabrício, porra, é muito mais fácil eu comprar um tesouro porque a bolsa é risco e tá me dando só um pouquinho mais que o CDI. Só que aquele momento de bonança de juros real altíssimo no Brasil acabou, né? A gente tá vendo aqui nos últimos 2 anos como foi diferente da média anterior. Então, bolsa tá num momento extraordinário para se comprar, tá? Porque o CDI tá muito baixo, a bolsa tá muito barata, então a gente tem que botar isso no papel e o timing hoje é bastante interessante, tá certo? Pessoal, foram esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter ajudado vocês a desmistificar esses 3 grandes pontos disseminados no mercado. Se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal também para te receber os próximos conteúdos. Tá certo? A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Até mais.